A história faz algum sentido? Imagine que você está caminhando por uma floresta e de repente tropeça em algo enterrado sob a terra. Você escava, curioso, e encontra um artefato antigo. Não sabe exatamente o que é. Poderia ser uma ferramenta, ou talvez um símbolo religioso, ou só uma pedra curiosamente esculpida. Mas a pergunta que fica é: o que aquilo significa? Agora, aplique isso à história. Toda vez que olhamos para o passado, é como se estivéssemos tropeçando nesses objetos enterrados. Mas, será que conseguimos realmente entender o que eles significam? Vivemos em um mundo onde tudo parece se encaixar. Temos linhas do tempo nos livros, mapas com fronteiras bem definidas, heróis e vilões, datas importantes e conclusões organizadas. Mas e se a história, aquela que nos ensinaram na escola, for muito mais caótica, desconexa e até sem sentido? Hoje, vamos questionar o que parece óbvio. Vamos olhar para os acontecimentos da humanidade com outros olhos, não como uma linha reta de progresso, mas como um emaranhado de eventos muitas vezes sem lógica aparente. Porque no fundo, talvez a pergunta certa nunca tenha sido o que aconteceu, mas sim, faz sentido o que aconteceu? Comecemos com uma pergunta simples. Você sabia que o isqueiro foi inventado antes do fósforo? Isso parece uma pegadinha, certo? O fósforo é um palito. O isqueiro é um mecanismo complexo com gás, engrenagens, faíscas. Mas os fatos estão aí. Johann Wolfgang Dobereiner criou um dos primeiros modelos de isqueiro funcional em 1823. Já o fósforo moderno só apareceu em 1827. Essa inversão nos faz pensar: será que a lógica da evolução tecnológica é mesmo linear? Primeiro o simples, depois o complexo? Ou será que muitas vezes inventamos coisas fora de ordem e só depois damos sentido a elas? A história está cheia desses paradoxos. Pegue o exemplo do elevador. Peter Cooper projetou um edifício com um poço de elevador, antes mesmo de elevadores seguros existirem. Ele simplesmente presumiu que alguém acabaria inventando um. E acertou. Quase. O poço que ele construiu era circular, mas os primeiros elevadores eram quadrados. Resultado: precisaram adaptar todo o sistema depois. E as latas de comida? Foram inventadas décadas antes do abridor de latas. Isso mesmo. No século XIX, soldados e exploradores carregavam latas seladas de mantimentos, mas sem um abridor padronizado. Muitos usavam facas, pedras ou o que estivessem à mão. Um detalhe prático que só foi resolvido muito depois. A pressa de conservar a comida veio antes da praticidade de abri-la. Essas pequenas histórias nos mostram um padrão de ilogicidade. O historiador pensa: há um fio de coerência que liga os eventos ao longo do tempo. Mas e se esse fio não existir? E se ele for apenas uma corda que amarramos por conveniência, para que o passado pareça compreensível, mascarando o caos? Quando olhamos para trás, tendemos a contar a história como se tudo tivesse acontecido por uma razão. Como se os povos antigos estivessem destinados a criar civilizações, as guerras fossem inevitáveis, as invenções uma questão de tempo. Mas pense em 1914. A Europa entra em guerra. Um conflito devastador, chamado de Grande Guerra. Um nome pesado, final. Quando acabou, ninguém ali sabia que décadas depois haveria outra. Hoje chamamos aquele conflito de Primeira Guerra Mundial, mas na época isso seria impensável. Chamar algo de primeira implica que haverá uma segunda. E ainda assim, já nos anos 1930, algumas pessoas usavam esse nome. Como se já soubessem que o ciclo não tinha terminado. Visionários ou apenas repetidores de uma lógica que a história insiste em cumprir? Ou será que o futuro sempre contamina a forma como interpretamos o passado? Imagine um viajante do tempo voltando a 1920 e perguntando: a Primeira Guerra Mundial já acabou?
A reação seria de estranhamento. Primeira, vai ter outra? E aí percebemos o absurdo de nossas classificações. Elas fazem sentido, apenas depois que tudo termina. Talvez, no fundo, a história só pareça coerente porque conhecemos o final dos capítulos. Mas e se fôssemos personagens vivendo a trama, sem saber o que virá na próxima página? Será que ainda acharíamos tudo tão lógico? O progresso é uma ilusão? Vivemos sob a ideia de que a humanidade está sempre avançando, que cada geração é mais sábia, mais tecnológica, mais civilizada. Mas os humanos de hoje são biologicamente quase idênticos aos de 50 mil anos atrás. Os mesmos cérebros, os mesmos impulsos, os mesmos medos. O que mudou foram as ferramentas, os contextos, os sistemas. Será que isso nos torna superiores? Ou será que somos apenas macacos com Wi-Fi? Se colocássemos um bebê de hoje em uma tribo da Idade da Pedra, ele aprenderia a caçar, fazer fogo e sobreviver. E se pegássemos um bebê de 10 mil anos atrás e o criássemos hoje, ele provavelmente seria um programador. A diferença não está no hardware, mas no software cultural. Então, talvez, o que chamamos de evolução histórica seja só uma série de atualizações de sistema, nem sempre compatíveis entre si. A história não faz sentido. E tudo bem. Essa é a parte mais difícil de aceitar. Nossa mente quer narrativas. Começo, meio e fim. Heróis, vilões, lições de moral. Mas a realidade não funciona assim. A história é cheia de buracos, coincidências, retrocessos, invenções aleatórias e momentos de puro caos. Nem tudo teve um propósito, nem tudo se encaixa. E isso não significa que a história não seja importante. Muito pelo contrário. Significa que ela é viva, fluida, aberta à interpretação. Uma grande tapeçaria feita por mãos humanas, com fios soltos, remendos e cores misturadas. Então, afinal, a história faz algum sentido? Talvez não. E é justamente por isso que ela é tão fascinante. Não estamos aqui para encaixar tudo em uma narrativa perfeita. Estamos aqui para observar, refletir, questionar. Para olhar para o passado e entender que ele é tão confuso quanto o presente e tão imprevisível quanto o futuro. O mundo não evolui em linha reta. Ele se move em espirais, em ciclos, em curvas inesperadas. E é nesse movimento caótico que encontramos a beleza da experiência humana. Portanto, da próxima vez que você ouvir alguém dizendo que naquela época era tudo mais simples, lembre-se de que nem mesmo a invenção do abridor de latas veio junto com a lata. E se até nisso a história é ilógica, imagine o resto. Comente aqui o que você achou da reflexão. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Nos vemos além da fogueira.